Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Simpósio Permanente sobre Mediunidade. Esse projeto reúne uma série de entrevistas, palestras com diversos médiuns, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas e conteúdos sobre desenvolvimento mediúnico e espiritualidade. Nesta edição, temos o prazer de compartilhar uma palestra exclusiva com nosso amigo Marcelo Cotrim, especialmente para o Simpósio de Mediunidade. Marcelo Cotrim atua há 26 anos desenvolvendo cursos, palestras e workshops nas áreas de prosperidade, reciclagem de vida, motivação, filosofia e espiritualidade. E há mais de 20 anos é comunicador em emissoras de rádio de São Paulo. Atualmente apresenta o programa Entre Vidas através da Rádio Mundial FM 95.7, diariamente, onde ensina ferramentas para o autoconhecimento, como obter o autodomínio emocional e o desenvolvimento de uma espiritualidade sem vínculos religiosos, com visão universalista. Marcelo Cotrim é colunista semanal em vídeo aqui no Consciência Próspera. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre o tema, a melhor e a mais rápida forma de obter respostas é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11 98880 1545. Outra maneira é digitar suas questões no campo de comentários diretamente em nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você, discernimento, paz, luz e amor. Muito bem, meus amigos, eu sou Marcelo Cotrim, espiritualista, metafísico, palestrante motivacional, terapeuta, radialista. Fundei o Núcleo de Desenvolvimento Humano, o Espaço Entre Vidas aqui em São Paulo, há mais de 27 anos. Realizo esse trabalho com visão universalista, objetivando justamente ajudar, auxiliar na evolução humana, no autoconhecimento profundo, aliando a espiritualidade com uma visão de autoconhecimento, comportamental, de equilíbrio emocional. Eu acho fundamental que esses dois lados caminhem conjuntamente. Vamos falar sobre isso durante a palestra de hoje. Quero agradecer o Samuel Souza de Paula, o convite nesse evento maravilhoso, nesse simpósio sobre mediunidade. Acho uma iniciativa fantástica, a visão que eu me identifico muito com ele, com a visão universalista que o Samuel tem. Agradeço, fico honrado por fazer parte do staff aqui e quero compartilhar com vocês mais sobre a mediunidade aqui, uma visão de nova era, como eu costumo dizer, uma visão mais avançada, quebrar preconceitos, quebrar paradigmas e compreender como a mediunidade pode ser muito bem utilizada na evolução pessoal, até mesmo na nossa prosperidade, obtendo uma maior lucidez da interdimensionalidade. Nós nos relacionamos com várias dimensões o tempo todo, sabendo disso ou não. Não é melhor saber? Claro que é. Saber, ter domínio, ter controle dentro do possível dessa relação interdimensional, para que possamos selecionar com que seres queremos nos relacionar, com que seres queremos trocar energias e com que seres nós não queremos nos relacionar e trocar energias. Assim como no mundo da matéria, no mundo astral, da mesma forma, também nós temos que ter filtro, para não perdermos energia, não sermos simplesmente vampirizados ou mal influenciados, digamos assim, por situações obsessivas. Bom, além disso tudo, quero lembrar, sou radialista, apresento o programa Entre Vidas da Rádio Mundial FM de São Paulo e fundei e dirijo a Associação Espiritualista O Caminho dos Essênios, um trabalho onde um grupo de médiuns voluntários, juntos lá comigo, no mesmo endereço da escola, executam aqui na Vila Mariana, em São Paulo, um trabalho muito bonito de ajuda voluntária, gratuita às pessoas. Então temos a escola e temos um trabalho assistencial. Eu quero dizer a todos vocês que a mediunidade, primeiramente, ela é universal. Não há como não ser médium, entende? Para quem às vezes pergunta, mas Marcelo, como eu queria ser médium, como é que faz? Eu falo, olha, só você me perguntar o contrário, como não ser? Porque você é. A mediunidade é da natureza de qualquer ser vivo.
Podemos dizer que até uma planta tem lá um nível de mediunidade, porque a planta tem um corpo físico e um corpo etérico. A planta, por isso, percebe energias extrafísicas. Por isso que você já deve ter visto. Você coloca uma planta na tua sala, entra uma pessoa muito carregada, ela murcha, às vezes amarela rapidamente, conforme, se forem flores, ou às vezes ervas, como muito simbolicamente e efetivamente a arruda é uma erva muito sensível às energias, você coloca ali, rapidamente ela murcha, ela morre, né? Porque ela capta a carga negativa. Podemos dizer, entre aspas, que é um tipo de mediunidade da planta, essa percepção extrafísica, pois vai além do mundo físico, ok? Vai além do mundo da matéria. Porque o que é mediunidade? Mediunidade significa ser intermediário entre dois planos. Essa planta está intermediando energias extrafísicas para o corpo físico, para uma realidade física, né? Que a planta possui, um corpo físico. O animal também tem o seu grau de mediunidade, portanto, porque ele também intermedia, percebe dimensões, percebe, tem clarividência, muitos deles têm clarividência, têm percepção energética. Claro que a percepção do mundo astral, ela não é total, você nunca tem uma percepção total. Temos uma percepção de faixas, camadas, frequências dimensionais, né? Então, às vezes, um animal percebe e o outro não percebe. Uma entidade no ambiente, como um ser humano clarividente percebe e o outro ser humano não percebe. Né? Mesmo sendo os dois clarividentes, e eles podem ver coisas diferentes porque eles estão em frequências vibracionais diferenciadas, ok? E a mediunidade para o ser humano, claro que ela é muito mais elaborada, né? Então a mediunidade para nós só não deixa de ser uma relação de intermediação. Só que o ser humano ele intermedia não somente energias como a planta e o animal, ele intermedia também emoções, sentimentos, ele intermedia conhecimento, mensagens do plano astral de seres desencarnados, entidades espirituais, ok? A mediunidade, portanto, é essa capacidade de intermediação que se completa com a paranormalidade ou animismo, que é o lado de percepção do mundo astral por você. Quando você percebe o mundo astral abrindo os teus chakras, expandindo os 5 sentidos, visão, audição, etc., você tem a percepção do mundo astral. Ou seja, minha visão se expande para a clarividência, minha audição para a clareaudiência, meu tato para um fenômeno chamado exteriorização da sensibilidade tátil. Ou seja, eu percebo o mundo astral por mim, independentemente de haver uma entidade me passando informação, percebe? Então nós, como médiums, né, podemos canalizar percepções de entidades ou como paranormais podemos perceber por nós mesmos. O interessante é que esses dois lados trabalhem em conjunto em todos nós. Por quê? Porque o lado mediúnico te propicia ajuda de outras inteligências, de nível evolutivo até superior. Através da mediunidade, isso é o ideal pelo menos, né? Através da mediunidade você interage com outros seres, então você sai do seu julgamento, da sua visão que às vezes é preconceituosa, unilateral. Então a mediunidade te permite abrir o leque de percepções. O amparo nos ajuda muito nisto, né? O amparo é principalmente para quem se pergunta ou me pergunta às vezes, Marcelo, por quê? Para que incorporar? Existe incorporação? Me perguntam. E para que incorporar? Vamos falar sobre isso também. Mas só antes queria completar. Então, a mediunidade te permite essa captação e a paranormalidade, o que é interessante, é que permite que você analise, que você ponha na balança para ver o que está vindo, é positivo ou é negativo, é verdadeiro ou é falso, é uma interpretação correta ou não é. Então, esses dois lados, o pessoal e aquilo que vem do externo, de outros seres, de outras mentes trabalhando em conjunto, sempre é muito melhor. Só a mediunidade te deixa muito passivo, só a paranormalidade te deixa muito isolado, te deixa muito até arrogante, né? Você fica só com o teu julgamento. Então é importante ter a percepção anímica paranormal e a percepção mediúnica trabalhando conjuntamente em equilíbrio para todos nós. Mas vamos lá no cerne da questão. Para que incorporar
né, o que isso pode nos ajudar na evolução e na prosperidade. Primeiro, incorporação existe? Na raiz da palavra, não. Ninguém incorpora, ou seja, um ser espiritual não entra no seu corpo. Ele promove, na verdade, o que nós chamamos de acoplamento áurico mediúnico. Ou seja, ele chega perto de você e influencia você através de fios energéticos que saem dos chakras, do frontal dele para o seu frontal aqui na nuca, do cardíaco dele para o seu cardíaco nas costas, chamado chakra humeral. Então, na verdade, essa conexão com a sua permissão, né? Consideremos que seja uma incorporação permitida, não uma invasão obsessiva, vai fazer com que a entidade tenha um certo comando sobre o seu sistema nervoso. Por isso que a entidade é capaz de controlar seus movimentos. Não é que ela encaixa teu corpo, ela não entra em você, ela apenas acopla e comanda o seu sistema nervoso. Quando a entidade chega, ela te desloca um pouco do corpo, provocando descoincidência dos corpos. Quando provoca a descoincidência, causa uma dormência. Então o médium pode até estar consciente, e o ideal é que esteja consciente, ele na verdade não tem tanto domínio sobre o próprio corpo e dá permissão para que o mentor dele comande os movimentos, a fala, enfim, o braço, se for para uma psicografia mecânica, vai depender de quais os canais que estão sendo necessários, exigidos ali no processo mediúnico, uma pintura mediúnica. Às vezes a comunicação ela é mesclada entre mediunidade e paranormalidade, então o médium ele tem o lado mecânico, mas ele tem também um lado telepático, ele pega animicamente o que está acontecendo, a comunicação vem telepática, ele escuta por clareaudiência, enquanto ao mesmo tempo a entidade fala através da boca dele, né, pegando todo o mecanismo de fala e utilizando e falando diretamente através da entidade, percebe? Então você pode ter fenômenos que são mesclados, chamados de fenômenos anímico-mediúnicos, né? Fenômenos que são mesclados, que são interessantes, pois dão, como eu disse, uma percepção maior do processo, do que está acontecendo, e maior segurança para você como médium também. Agora, ok, então a incorporação, eu vou continuar usando o termo, porque ele é conhecido, ele é popular, mas não seria o termo adequado. O termo adequado seria acoplamento áurico mediúnico, ok? Vamos chamar de incorporação para facilitar. A incorporação, ok, ela existe. Para que serve? Né? Muita gente me pergunta, mas eu preciso incorporar? Olha, a incorporação serve para você para que haja uma expansão da sua consciência. Ela serve para que haja, utilizando-se a mediunidade em nível evolutivo, serve para que o amparo possa despertar em você dons, talentos, capacidades. Antigamente, se você perguntasse, ainda hoje em dia, a visão espírita, kardecista e umbandista, né? No Brasil nós temos dois modelos de espiritismo, basicamente o kardecista de mesa branca e o umbandista. Se você pergunta até hoje, na Umbanda ou no kardecismo, para que serve a mediunidade e a incorporação, geralmente dizem assim, para fazer caridade, para ajudar os outros. Não é? Eu não vejo dessa forma. A mediunidade, como eu disse, ela é natural, é espontânea, não tem a ver com objetivos religiosos. A mediunidade tem a ver com o conhecer seres que vivem em outras dimensões, nas quais nós também vivemos. Como assim nós também vivemos? Nós não temos só um corpo material, nós temos outros corpos que vivem nessas dimensões, que vibram nessas dimensões. Nós somos físicos e extrafísicos. Quando você morre, você perde um corpo, não é? Até mesmo dois, físico e etérico, mas você tem corpo astral, mesmo estando agora encarnado, você também tem uma parte da tua realidade existente no mundo espiritual, você é vindo de lá, do período entre vidas, do mundo astral, de uma colônia extrafísica. Portanto, se relacionar com outras dimensões lucidamente é uma questão de ter maior domínio sobre si, sobre as emoções, para ter equilíbrio emocional, sobre as próprias ideias, para ter boas inspirações, para não se deixar levar por más inspirações, porque elas existem. Se você não cuidar da tua mediunidade, você pode sofrer influências obsessivas. E aí a tua mediunidade vai atrapalhar o teu processo evolutivo. Porque aí a obsessão espiritual, né, são seres apegados, doentios,
em desequilíbrio, que vão causar em você os mesmos vícios que eles têm, que vão acentuar em você os vícios deles. Claro que é bom lembrar que toda obsessão espiritual só chega e se aproxima de uma pessoa que tenha também auto-obsessão. Ou seja, ela tem um padrão emocional em desequilíbrio para que a obsessão se afinize e tenha liga, tenha ponto de rapport. Agora, a obsessão amplifica o lado negativo seu. Assim como o amparo de luz, os seres positivos, amplificam o lado positivo seu. Percebe? Você, então, é o primeiro e maior responsável por fazer com que o amparo esteja com você e não a obsessão. Vai depender do teu equilíbrio emocional, da sua cura emocional, fundamentalmente, para que você tenha um grande amparo ao seu lado e para que esse amparo possa te ajudar muito na sua vida. Então, em primeiro lugar, eu digo para você, o amparo vai te ajudar a extrair de você o seu melhor, os seus bons sentimentos de amor, de alegria, de lucidez, de inteligência, de amor à vida, de amor próprio. Gente, o amparo não vem só para incorporar, para fazer caridade. Essa visão é preconceituosa, essa visão é unilateral. O amparo pode ajudar outras pessoas, sim, através de você. Se você quiser desenvolver um trabalho voluntário, mas não é obrigação. Aquela visão antiga, muito tendenciosa, de quando os médiuns em desequilíbrio iam pedir ajuda nos centros, e aí era dito a eles, olha, você tem que trabalhar, não tem que trabalhar. Você tem que se equilibrar, você precisa se cuidar, isso sim, diariamente na tua casa, com exercícios de autopasses, não é? Existem 3 autopasses que são fundamentais. O autopasse de purificação áurica, o autopasse de revitalização e cura e o terceiro que é o autopasse de autodefesa, autoproteção. Esses 3 exercícios, sim, precisam ser feitos diariamente, como nós tomamos banho diariamente, como nós nos alimentamos várias vezes por dia diariamente, como nós nos protegemos com roupas e sapatos diariamente. O corpo energético, o corpo astral também precisam dessas coisas, de proteção, de alimento, de equilíbrio, de tudo isso. Então, é um cuidado diário que você precisa ter, inclusive para ter saúde física. Porque tudo que atinge os outros corpos, uma hora se reflete no físico. Chama-se psicossomatização. É o processo da psicossomatização e alguns processos de obsessão espiritual podem ocasionar uma doença física também. Chamamos isso de processo de parapsicossomatização. Ou seja, o desequilíbrio mediúnico, a obsessão, desequilibra as emoções, desequilibra as energias e aí o corpo físico organicamente adoece. Então você fazer a desobsessão, fazer os cortes com a obsessão, curar teus chakras, fazer os exercícios bioenergéticos diariamente, chave de ouro da visão moderna, dessa visão consciente e responsável com a própria mediunidade. Tira da cabeça que a mediunidade é coisa de dom, de poucas pessoas, de pessoas escolhidas, porque não é. Aliás, os grandes médiuns, os mais famosos, gente, não tem mais evolução do que você. Pode ter certeza, a maioria deles. Porque a fama, e nem digo pela fama, mas eu digo pelo desenvolvimento mediúnico. Uma pessoa pode ter grandes fenômenos de psicografia, pintura mediúnica, fazer zilhões de fenômenos e até não usar isso com seres de muita evolução. Pode usar isso com mentores de uma evolução boa, razoável, mas não muito alta. Ou seja, nem mesmo a mediunidade aflorada indica o grau de evolução de uma pessoa. Como, por outro lado, pode haver alguém com uma mediunidade altamente aflorada que se desencaminha para um lado totalmente obsessivo e trabalha com magia negra e usa para fazer adivinhação interferindo no destino das pessoas, ou seja, você pode ter uma mediunidade muito aberta, extremamente mal utilizada, o que vai só prejudicar a sua evolução. Está compreendendo como que a mediunidade bem utilizada pode te ajudar muito e a mediunidade mal utilizada te prejudica e não dá para fugir da condição de ser médium? Então se cuide. Então cuide das energias. Exercícios muito simples e hoje no final eu vou fazer um exercício com vocês para ajudar a começar a trabalhar os 3 autopasses e o contato com o mentor de uma maneira simplificada para que você possa começar a introduzir esse trabalho na tua vida, ok? Então trabalhar a mediunidade, ela pode ser
canalizada, e as pessoas ficam assim, né? Quem tem um condicionamento religioso fala, mas puxa, então eu não vou trabalhar a mediunidade para os outros, só para mim? Claro que você vai, mas qual é a sua profissão? O que você fizer na vida, você está ajudando os outros. O amparo está com você que é professor, está com você que é um médico, está com você que é um cientista, está com você que é um escritor. O amparo pode estar com você que é mãe, que é pai, e vai ajudar você na tarefa de educar. Percebe que o auxílio aos outros não se restringe ao trabalho de um centro. E olha que eu coordeno, eu tenho um centro, mas um centro de nova era, com visão universalista, com visão moderna, sem ranços religiosos. Justamente para mostrar às pessoas que elas têm que criar independência, que elas têm que fazer seus exercícios. E os amparadores, os mentores e os médiuns do grupo têm essa consciência e transmitem essa consciência. Então é uma visão libertadora, que gera independência, que gera crescimento, e não uma visão de criar dependência, como se a pessoa precisasse sempre ali ir ao centro para ficar bem, né? Que é uma coisa que acomoda bastante, por mais que o trabalho seja bem intencionado e ajude pessoas. Ok? Isso não tira o mérito da boa intenção das pessoas, mas muitas vezes acomoda, muitas vezes prejudica. Um outro fenômeno muito ruim que eu vejo nos centros aí fora é a prática do transporte de obsessão, a chamada mediunidade de transporte, uma coisa que precisa ser abolida. O amparo de nível maior pede para que não se trabalhe mais assim. A mediunidade em que se capta a obsessão, se incorpora a obsessão, cria danos, sim. Por mais que seja feita a purificação, ficam resquícios, ficam miasmas, e o médium acaba ou adoecendo, ou tendo problemas na sua vida, ou sendo um canal daquela obsessão em outros momentos da sua vida familiar, pessoal, profissional, gerando uma série de prejuízos, uma série de perdas, de sofrimento desnecessário. Então é importante entender que a mediunidade na visão de nova era, ela não é a mesma visão que se tem no espiritismo, por exemplo. É uma visão que liberta você do transporte, que liberta você da obrigatoriedade da caridade, que liberta você de uma série de posturas, né, que já fazem parte de uma outra época. Não é? Vamos trabalhar com equilíbrio, vamos trabalhar no sentido da evolução pessoal. Olha que bacana você entender que você pode evocar mentores, guias espirituais de linhas diferentes. Lá na associação que eu tenho, o Caminho dos Essênios, trabalhamos com mais de 30 linhas de mentores diferentes. Né? E lá nos cursos também de desenvolvimento de espiritualidade e metafísica, no Espaço Entre Vidas, exatamente porque de cada linha você tem um tipo de força. Você tem desde o guardião, o protetor mais forte, mais próximo da nossa energia, até os cristos, os seres mais sutis. Todos têm importância, todos têm o seu papel. Cada momento dentro da mediunidade permite um tipo de conexão. Das mais sutis, né, a mediunidade de transmentação, por exemplo, onde você pega pela mente como uma canalização e informações muito sutis, até mesmo a psicografia, que é um pouco mais mecânica, né, pode ser mecânica, porque também pode ser clareaudiência, pode ter outros canais, outros fenômenos envolvidos, até mesmo a incorporação completa, quando é preciso produzir ectoplasma, não é? Para uma cura ou para um trabalho de desobsessão. O ectoplasma, que é uma energia densa, né, que mescla energias etéricas e físicas, a incorporação física é necessária e tem um porquê disso. Então, na verdade, o médium usa o seu corpo como usina energética para produzir um ectoplasma necessário naquele trabalho que ele objetiva fazer com o seu guia espiritual. Por isso que é importante. Porém, repito, nunca absorvendo cargas negativas, nunca transportando para si obsessão. Não é necessário. Os trabalhos de desobsessão podem ser muito bem feitos sem que haja essa necessidade. E o que eu aconselho a você fazer? Os 3 autopasses, lembra? Autopasse de purificação, revitalização e autodefesa, diariamente. Isso vai te dar um domínio energético vibracional, sem dúvida. E o amparo pode nos auxiliar também nas nossas relações afetivas? Claro que sim, porque o amparo ele também percebe que você tem ali situações que não está conseguindo resolver e que, se você estiver aberto, receptivo, eles podem te ajudar numa compreensão kármica destas relações. Ou seja, eles podem te ajudar, inclusive, a compreender, por exemplo, a tua missão encarnatória. Todos nós temos, não é? Uma missão de vida pré-programada no período entre vidas ou intermissivo antes do reencarne, lá no mundo astral. Esquecemos
do ponto de vista racional quando encarnamos, mas não esquecemos emocionalmente, viu? Por isso que se a gente segue a nossa intuição, se seguirmos o nosso coração, estaremos no caminho da nossa missão de vida. Agora, se você tem amparo espiritual e permite que o amparo mediunicamente te passe também dicas para que você se reconduza à tua missão, é um outro grande benefício para a sua evolução que a mediunidade propicia. Uma mediunidade, claro, lúcida, mesclada com percepções conscientes da paranormalidade. Acho que vocês perceberam até aqui, pelo que eu abordei, que a mediunidade consciente é a melhor, né? A mediunidade inconsciente não é o ideal, porque você realmente fica muito vulnerável, você não aprende no processo mediúnico, você não tem nem garantias de quem é a entidade que realmente está do teu lado. Então, a paranormalidade e a mediunidade juntas te dão uma lucidez maior. Isso não gera interferência? Não gera interferência, porque mesmo aquele médium que diz que é inconsciente, na verdade ele esquece, mas mesmo em estado de transe, ele tem o processo emocional dele e energético. Na verdade, para ele não interferir, ele precisa de duas coisas, ética e equilíbrio emocional. Não é falta de lucidez, ou seja, ter lucidez mediúnica ajuda bastante na evolução do próprio médium, entende? Não é necessário ficar inconsciente, não, nem é aconselhável. É aconselhável manter a clareza, manter a lucidez, ok? Bom, eu quero agora então começar a aprofundar com vocês, para que você se conheça melhor, o que acontece quando aproxima-se de você uma entidade mediunicamente, porém de uma forma obsessiva, e depois falamos o que acontece quando o amparo se aproxima. É para ajudar você a ter discernimento inicial sobre como usar a sua mediunidade, mesmo que você não tenha um alto nível de lucidez. As pessoas acham, às vezes, que a mediunidade tem que ir de cara, né? Ter consciência clara, clarividência, clareaudiência, perceber as entidades nitidamente. Não. Gente, tem um fenômeno chamado leitura bioenergética que todo ser humano consegue desenvolver, não é? Facilmente, é sobre isso que eu quero falar agora. Quando você se deixa envolver por obsessão, vou falar um pouquinho então dos sintomas da presença da obsessão espiritual. Lembrando aquilo que eu comentei agora há pouco, toda obsessão espiritual subentende que primeiramente você tem uma obsessão emocional, uma auto-obsessão. Vamos lá explicar bem isso? O que significa a palavra obsessão? Obsessão é a ideia fixa, certo? Ou seja, se você estiver num padrão de teimosia, digamos assim, estiver auto-obsessivo, com uma ideia de baixa autoestima, com raiva de alguém, raiva de si mesmo, culpa, qualquer emoção negativa é auto-obsessão. A auto-obsessão são as brechas para você, dentro da lei da atração, atrair obsessão. A obsessão, então, que pode ser familiar, podem ser parentes desencarnados que porventura estejam próximas à egrégora familiar, podem ser pessoas também num ambiente de trabalho muito obsessivo, muito carregado, ou até mesmo num dia que você esteja muito aberto na rua, mesmo de estranhos, quando você está num padrão muito ruim. Isso pode acontecer mesmo com entidades que não tenham uma ligação direta com os seus interesses. Porém, o mais comum é que a obsessão que te atinja seja ligada a pessoas ao seu redor que também estão em padrões obsessivos, emocionais, não é? E acaba havendo uma somatória aí de influências energéticas negativas. Se você entra na auto-obsessão, você começa então a deixar a obsessão espiritual chegar. São entidades densas que não passaram pela segunda morte, ou seja, não liberaram o corpo denso quando morreram, então ficaram presas no plano crosta-crosta, o plano crostal da Terra, e acabam influenciando as pessoas que estão aqui. Aliás, muitas dessas entidades obsessoras nem sabem que estão desencarnadas, não é? Outras até sabem, mas tem um sentimento de ciúme, posse, alguma emoção que as aprisiona ao plano terreno, não saindo da egrégora densa, mesmo que o amparo tente ajudar a resgatar, ainda não estão prontas para isso. Qual é a tendência? Muitas vezes influenciar você. Então uma pessoa, como eu disse, da família, ou alguém desencarnado que esteja ligado a alguma outra pessoa com quem você tem um conflito. Então as entidades que estão com ela tornam-se seus obsessores às vezes, se o grau de evolução dessas entidades for pequeno. Quais são as sensações comuns? Vê se você tem algum desses sinais. Se tiver e não tiver nada físico,
no ponto de vista de saúde, provavelmente tem obsessão do teu lado. Dor na nuca, a nuca há um chakra aí nucal, chamado nucal, que é um chakra mediúnico. Dor no meio das costas, onde há um chakra mediúnico de incorporação, chamado humeral. E normalmente, junto com a dor na nuca e a dor nas costas, vem irritabilidade, mal-estar, depois sensação de ser sugado, vampirismo energético, né? Irritabilidade, mal-estar, às vezes até ânsias de vômito, tudo isso pode vir junto. Claro que não tudo ao mesmo tempo sempre, mas se você tem 1, 2 desses sinais, desconfia. Claro que sempre é interessante ver a tua saúde, tua alimentação, tem uma série de coisas que podem ser físicas, não é? Mas às vezes você sabe que não há motivo físico nenhum. E você sente isso, e nota que sente sempre quando entra em contato com determinada pessoa ou determinado lugar. Então, na verdade, essa percepção está pegando em quê? Na tua mediunidade, que está em desequilíbrio, que está desprotegida. É como eu falei no começo da palestra de agora, da apresentação desse vídeo, é quando você está de corpo aberto, né? O conceito popular corpo aberto significa chakras abertos, e nesse caso, chakras abertos e sintonia negativa, sintonia auto-obsessiva e obsessiva. Nesse caso, o que você tem que fazer? Um exercício de purificação áurica para poder promover a autodesobsessão. É possível? É possível. Isso é muito interessante, porque é o que eu comentava para vocês, é um modo moderno de trabalhar com a obsessão. Eu posso ir a um centro? Sim, eles podem até me ajudar, mas e quando eu não posso ir ao centro? Quando não é acessível para mim, eu faço como? Vou ficar dias e dias e dias com a obsessão? Não, dá para você trabalhar sozinho, chamando o amparo seu, se você exercitar essa sintonia e trabalhando as bioenergias na purificação energética. Um dos exercícios a gente identifica pela luz violeta, que é uma energia de purificação, de transmutação, que quebra os elos que possivelmente existam, negativos, entre você e a obsessão, permitindo com que você respire melhor, se sinta melhor, e aí você pede para que a entidade seja conduzida, encaminhada, não é? E aí você faz o seu trabalho de proteção, que fazemos até através do campo de luz azul. Vamos fazer no final, daqui a pouquinho, esse exercício juntos, ok? Para que você possa exercitar sempre no teu dia a dia, tá bom? É um primeiro exercício para a tua prática diária, né? Faz à noite de preferência, se preparando assim também para o período noturno, o período extrafísico das suas viagens astrais. Bom, esse é o lado negativo. E quando chega o amparo perto da gente? E se a gente estiver bem ou afastando a obsessão, chama o amparo, começa a se sentir melhor. Quais são as sensações? Por exemplo, um formigamento, uma pressão na nuca suave, não dor, pressão. Isso é do amparo. Pressão não é obsessão. Você está calmo, está tranquilo, está se sentindo bem, está lúcido? Isso é amparo. Então, quando o amparo está perto, nós sempre nos sentimos em paz, não é verdade? Tranquilos, serenos, coração tranquilo. Então, fundamentalmente, perceba como você está emocionalmente, mentalmente e aí as sensações físicas, não é? Você percebeu que eu usei várias sensações físicas para descrever? Dor, pressão, formigamento, tudo isso é possível de se sentir. Porém, vamos distinguir, não é? O que é da obsessão, o que é do amparo. O amparo sempre traz tranquilidade, serenidade e paz, enquanto que a obsessão tende a trazer medo, angústia, né? Mal-estar, uma sensação de agonia. Isso é importante você se conhecer também para que isso fique mais nítido para você. A partir do momento que você exercita constantemente os trabalhos bioenergéticos, gente, vai ficando muito claro para você como é bom estar numa esfera de energia positiva e como a vida da gente muda. A partir daí, nossos relacionamentos melhoram. Por quê? Eu tenho maior tranquilidade para conversar com as pessoas, eu não me deixo submeter pela mediunidade. Por quê? Quando chega a gente muito obsessiva, se você tem uma postura muito passiva e em desequilíbrio, de corpo aberto, você pega tudo que o outro joga sobre você. Aí você se submete, passa mal, acaba cedendo em situações ou reagindo com raiva e agressão, agressividade. Tanto a resposta medrosa quanto a resposta raivosa são respostas que normalmente têm um processo obsessivo espiritual por trás.
Então percebe que o amparo vai te ajudar nas relações afetivas, nas relações com colegas de trabalho, nas relações com a tua família, até mesmo nas relações amorosas, porque vai te ajudar a botar a tua energia, né, blindada de qualquer invasão extrafísica, muito especialmente daqueles que têm inveja, que têm raiva, que jogam cargas negativas para tentar te prejudicar, aqueles que provocam o que a gente chama de apedrejamento, né? São aqueles que fazem depredação espiritual, o tempo inteiro bombardeiam você com cargas energéticas negativas. Se você não tiver lustro disso, você fica irritado, você passa mal, você dorme mal. Quantas noites repletas de pesadelos você não percebeu porque não tinha conhecimento e tinha ali uma presença de obsessão te atingindo até no período da noite que você faz viagens astrais. Aí você acorda no dia seguinte com dores no corpo, achando que é o colchão, é o travesseiro, não é? Não, cuidado, olha para isso também, claro, cuide do seu corpo, né? Cuide de fazer exercícios físicos, mas muitas vezes você nota que tem um processo obsessivo realmente te atingindo, efetivamente te atingindo. Então, não é luxo cuidar de fazer exercícios diários, não é luxo você fazer exercícios de purificação, revitalização, autodefesa e chamar a presença do amparo espiritual para o teu bem-estar, para a tua alegria na vida, para o teu equilíbrio nas suas relações, ok? E certamente até mesmo na sua prosperidade. Por isso, quero propor para você, a partir de agora, vamos entrar agora num exercício para que você possa repeti-lo, se quiser, todas as noites e dar um equilíbrio na tua mediunidade. Bem, meus amigos, peço a vocês agora que a partir de agora relaxem-se, procure se colocar numa posição confortável, diminua a intensidade da luz ambiente se puder, desligue-se de qualquer estímulo externo, celular, pessoas, procure realmente se envolver nesses momentos, nesses minutos próximos de equilíbrio energético, espiritual e conexão com o amparo espiritual. Inspirando profundamente algumas vezes, feche os olhos. Procure ao expirar, relaxar o rosto, os músculos da face, o pescoço, os ombros, braços e mãos. Procure relaxar tórax, abdômen. Inspire profundamente, ao expirar, procure relaxar pernas e pés. E a partir de agora, eu peço a você que se visualize caminhando por um vale verdejante entre altas montanhas. São montanhas realmente muito altas, encobertas pelo branco da neve. Na verdade, eu descrevo a você a Cordilheira do Himalaia, uma egrégora muito importante no planeta Terra, pois há ali um dos mais antigos conhecidos chakras planetários. Procure visualizar-se caminhando por entre essas montanhas ao amanhecer. O sol nascente ilumina os picos das montanhas e clareia o azul do céu da madrugada, progressivamente clareando mais e mais o azul do céu. Você caminha, pés descalços, sentindo o vento, a terra, a luz e o calor suave do sol, o vento revigorante das montanhas. Toca as águas de um rio com seus pés descalços, purificando-se ali também. E a partir deste momento, visualize como se surgisse do céu, sobre uma das mais altas montanhas desse lugar, um portal dimensional, um portal de luz. Uma luz violeta e branca mesclada, tamanho brilho dessa energia, é irradiada por todo esse lugar e te envolve agora. Essa luz branca violeta vai vibrando através dos seus corpos e vai te purificando. A luz violeta tem a propriedade da purificação energética, da transmutação energética e kármica. Portanto, visualize a luz violeta
vibrando através dos seus corpos, como chama, como fogo purificador. Enquanto visualiza o fogo violeta, inspire profundamente a luz violeta, para que ela seja absorvida também através do prana, do ar, do oxigênio. A energia contida na molécula do oxigênio, prana, repleto da vibração violeta. Energia que absorvemos das mais altas esferas do mundo astral através da visualização desse portal de luz, que nos conecta com a esfera crística, uma dimensão de seres muito evoluídos. A luz violeta agora vem do alto, mas também sobe a partir do chão, abaixo dos pés, e transpassa seu corpo como fogo purificador. Sinta a luz violeta vibrando através dos seus corpos. Inspire profundamente a própria luz violeta, para que ela queime todo o desequilíbrio emocional, mental, energético, te desligando, cortando elos negativos com seres encarnados e desencarnados, com posturas obsessivas para com você. Agora, nesse momento, pedimos, ao mesmo tempo em que você recebe a luz violeta, a presença dos mentores que atuam nessa energia de purificação, para que eles trabalhem auxiliando você nos cortes kármicos, áuricos, com o passado ou com pessoas do presente, situações negativas. Sinta o amparo te envolvendo, trabalhando seus chakras, trabalhando ao seu redor, lhe transmitindo amor e proteção. Para finalizarmos, vamos fechar o corpo, criar proteção à nossa mediunidade, para que haja o nosso equilíbrio. Então visualize do alto da mesma montanha agora uma luz azul radiante. Entramos na egrégora de proteção, a egrégora dos seres que atuam na faixa vibracional de Arcanjo Miguel. Receba o amparo e o raio azul da proteção sobre sua aura em espirais de luz que cristalizam ao seu redor um perfeito oval em luz azul de proteção, como um campo de força, como um escudo de proteção. Inspire profundamente a luz azul. Para que haja o reencaixe dos corpos, a recoincidência dos corpos. Podem abrir os olhos, fique à vontade. Muito bem, desta forma, promovendo esse exercício todas as noites, você verá um grande progresso no equilíbrio da sua mediunidade e da conexão com o amparo espiritual. Existem vários outros exercícios que podem ser feitos. Eu tenho muitos deles gravados em CDs, mas é muito importante que você vá aprendendo pouco a pouco a se equilibrar e desenvolver a percepção energética por você. Isso é o que gera, como eu falei durante toda a palestra, não é? A independência no domínio da própria mediunidade. Bem, amigos, espero ter contribuído com cada um de vocês numa visão de nova era acerca da mediunidade. A mediunidade como um conjunto de dons de parapercepção que deve sim ser conhecido e trabalhado, equilibrado por todas as pessoas. Eu sempre falo que as crianças já devem ter base sobre isso, porque é uma realidade com a qual elas vão lidar inevitavelmente. E lidam já na infância. Eu vejo muitas crianças, filhos de alunos meus e crianças que até muito cedo querem fazer os cursos lá no meu espaço Entre Vidas, justamente porque estão despertando para a importância dessa realidade interdimensional. Isso só dá equilíbrio e bem-estar, saúde física, emocional, espiritual para essas crianças. Então, seja você, para si e como modelo para os seus filhos também, alguém que lida com a mediunidade sem vínculos religiosos, de uma forma séria, profunda, natural,
né? Domine as bioenergias, que isso vai lhe trazer um ganho fabuloso, né? Quero convidar você a conhecer um material que pode lhe ajudar imensamente. Eu tenho vários exercícios muito bem gravados, né, com músicas trabalhadas por compositores, com a minha orientação, justamente objetivando trabalhar os 7 raios, os 7 orixás, trabalhar energias de purificação, revitalização, a própria luz violeta, contato com o mentor. São 17 CDs já lançados. Se quiserem conhecer minha coleção, entra no meu site, que é o entrevidas.com.br, ok? entrevidas.com.br, no link CDs. Lá, inclusive, eu tenho vídeos explicativos para que você saiba como usar cada um dos CDs, ok? E se você estiver na região de São Paulo, quiser vir para cá fazer um curso comigo, no Espaço Entrevidas, o meu espaço aqui na Vila Mariana, em São Paulo, pertinho da Estação Santa Cruz do metrô, venha. Eu tenho um curso, entre vários, que eu coloco como um curso base para esse desenvolvimento, esse autoconhecimento espiritual, chamado Espiritualidade e Metafísica, com desenvolvimento, equilíbrio mediúnico e paranormal. É um trabalho fantástico, teórico e prático, desenvolvendo e conhecendo muito desse universo interdimensional, ok? Mais detalhes, entre no site entrevidas.com.br ou ligue para 011 3868 4624. 3868 4624. Lembrando que eu tenho cursos também quinzenais aos finais de semana para quem vem do interior e até de outros estados do Brasil. Tá bom, gente? Espero que essa palestra, esse vídeo tenha contribuído para esse projeto, especialmente para você que me acompanhou. Use esse exercício mais vezes, né? Conheça mais desse universo nessa visão libertadora que é a visão de nova era. Fiquem na luz do amparo maior. Um grande abraço, até a próxima.